Olá, amigos, com vocês, Portal de Luz, nosso encontro de todas as semanas. E é sempre feito com muita alegria e com muito carinho para todos vocês. Vamos buscar os páramos celestiais, aproveitando as vibrações de Chico Xavier. Oremos. Reflete nas provações alheias e auxilia incessantemente. Louvado para sempre o trabalho honesto, com que te dispões a minorar as dificuldades dos semelhantes, ensinando-lhes a encontrar a felicidade através do esforço digno. Bendita a moeda que deixas escorregar nas mãos fatigadas, que se constrangem a implorar o socorro público. Inesquecível a operação da beneficência com a qual te desfazes de recursos diversos para que não haja penúria na vizinhança. Abençoado o dia de serviço gratuito que prestas no amparo aos companheiros menos felizes. Enaltecido o devotamento que empregas na instrução aos viajores do mundo que ainda se debatem nos labirintos da ignorância. Glorificado o conselho fraterno com que te decides a mostrar o melhor caminho. Santo o remédio com que alivias a dor. Inolvidáveis todos os investimentos que realizes no Instituto Universal da Providência Divina, quando entregas a benefício dos outros o concurso financeiro, a página educativa, a peça de roupa, o litro de leite, o cobertor agasalhante, o momento de consolo, o gesto de solidariedade, o prato de pão. Não se pode esquecer que Jesus consignou, por crédito sublime da alma, no reino de Deus, o simples copo de água que se dê no mundo em seu nome. Entretanto, 1000 vezes bem-aventurada seja cada hora de tua paciência diante daqueles que não te compreendam ou te esqueçam, te firam ou te achincalhem, porque a paciência, invariavelmente feita de bondade e silêncio, abnegação e esquecimento do mal, é donativo essencialmente da alma, bênção da fonte divina do amor, que jorra das nascentes do sacrifício, seja formada no suor da humildade ou no pranto oculto do coração. Meus amigos, hoje, como sempre, nós precisamos das lições de sabedoria de Chico Xavier para colocarmos espiritualidade em nossas vidas e, assim, nos tornarmos pessoas melhores a cada dia. Disse-nos Chico certa feita: os espíritos amigos que se comunicam são unânimes em afirmar que essa taxa crescente de perturbação na atualidade decorre do desequilíbrio existente entre as nossas conquistas de ordem científica e o atraso de nossos sentimentos. E prossegue: existe grave desequilíbrio na balança cérebro-coração. Esta lição de Chico Xavier consta do livro Entrevistas, A Terra e o Semeador, da editora Ide de Araras. Em outra oportunidade, o querido médium afirmou que deveríamos agir 80% com o coração e 20% com o intelecto. E acentuou que esta seria a única fórmula para vencermos a distorção
o desequilíbrio da época atual. Tudo se modificaria se agíssemos 80% com o coração. Existe na literatura mediúnica um texto extraordinário que aborda este assunto. Trata-se de A Preleção de Eusébio, capítulo 2, do livro No Mundo Maior, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Eusébio é um dos instrutores espirituais altamente iluminado, que veio das esferas superiores relembrar-nos as lições de Jesus. Ele faz o mesmo diagnóstico de Chico Xavier quanto ao desequilíbrio da época atual. Não temos amor. Por que as ameaças de guerra entre os países? Por que tantas mortes entre irmãos da mesma pátria? Por que tantos atos de violência individuais e coletivos? Por que tanta corrupção e utilização do poder para fins egoísticos? Enfim, qual a razão de tantos desvios, de atos de ignorância e de maldade? Eusébio diz que a fonte de todo esse desequilíbrio é a defasagem entre razão e sentimento. Evoluímos muito em ciência e tecnologia, mas estamos depauperados nas expressões sublimadas do coração, cujo sentimento por excelência é o amor. Compete à religião desenvolver esse lado mais elevado do ser, com o qual ele se integrará no amor divino, evoluindo sempre. Embora retornemos constantemente ao nosso planeta em reencarnações sucessivas, e isto há milênios, nossos compromissos com a religião têm sido praticamente nulos. Antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, abraçamos as religiões mais antigas. E depois da vinda do Mestre, inscrevemo-nos como adeptos das várias interpretações do cristianismo. E muitas vezes como seguidores fervorosos. A nossa conduta, porém, tem sido desastrosa. Não temos sido fiéis ao Pai Criador na aquisição indispensável da humildade e do amor, que são a base da religião. Foi assim que atingimos a época moderna, em que a loucura se generaliza e a harmonia mental do homem está a pique de sossobro. De cérebro evoluído e coração imaturo, requintamo-nos presentemente na arte de esfacelar o progresso espiritual. Assim, ressaltou Eusébio quanto ao momento que estamos vivendo. Em geral, entramos para uma determinada religião, mas a religião não entra em nosso coração. Eis aí a defasagem. Porque diz o grande mentor, não basta crer na imortalidade da alma. Inadiável é a iluminação de nós mesmos, a fim de que sejamos claridade sublime.
Antes de mais nada, diz ele, importa elevar o coração, esquecer as ilusões da posse, rasgar os véus espessos da vaidade, a fim de que o sol eterno de Deus dissipe as transitórias trevas humanas. Nós nos perguntamos então, de que forma devemos agir para colocar o coração à frente? O que sabemos é que o exercício tem que ser consciente e diário. Somente conseguiremos bons resultados se nos vincularmos aos planos superiores através da oração e do trabalho. A maneira que temos de vencer é realizar as tarefas pequeninas dentro do próprio lar ou fora dele, mas com humildade e amor. Aí, dentro das paredes do reduto familiar, repontam muitas vezes o sofrimento reparador. Aparecem os problemas, os mais diversos, que precisam de muita paciência, de muita tolerância e de muito amor para serem resolvidos. São pais, amigos, filhos, parentes que pressionam o nosso dia a dia e estão a exigir de nós entendimento e amor. Muitas vezes são verdadeiros inimigos que estão debaixo do mesmo teto, disfarçados de consanguinidade. Quando aparecem essas lutas inesperadas e amargas, trazendo-nos aflição, estamos sendo testados no quantum de amor que impregna o nosso coração. E podemos ter certeza, o Cristo está a nos pedir a aceitação das provas e paciência na resolução delas, porque somente a resignação nos trará o remédio indispensável à própria cura e evolução do nosso espírito. Esses são os momentos de carregar a própria cruz e seguir os passos do Mestre para amealhar virtudes. Quando Chico Xavier se refere à necessidade de desenvolver o amor, ele está se referindo a esses pequeninos atos de todos os dias. Muitas vezes nós não os julgamos importantes, mas eles são sim de importância fundamental para nos dizer se estamos conseguindo vencer a luta do egoísmo na aquisição do verdadeiro amor. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespírita.com.br. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz, através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. Retornamos com Portal de Luz, que tem o apoio cultural da Folha Espírita Editora. Você já conhece o nosso jornal? Ele tem a forma impressa e a virtual. Também temos livros. Se quiser saber mais,
telefone ou passe um e-mail. Teremos prazer em atendê-lo. E agora é o nosso Maida que comparece. Vamos ouvi-lo em Momento Doutrinário. Amigas e amigos, sejam bem-vindos ao Momento Doutrinário do Portal de Luz. Hoje trouxemos para reflexão o tema No Futuro, contido no livro Pão Nosso, de autoria de Emmanuel e psicografia de Chico Xavier. Na mensagem que se seguirá, poderemos perceber a realidade que nos aguarda no mundo futuro. Diz Emmanuel: quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não repreenderá o companheiro, o irmão não denunciará o outro irmão. O cárcere cerrará suas portas, os tribunais quedarão em silêncio, canhões serão convertidos em arados, homens de armas volverão à sementeira do solo, o ódio será expulso do mundo, as baionetas repousarão, as máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. A prece constituir-se-á de alegria e louvor, e casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos nós, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, em que o seu reino divino resplandecerá para sempre. Obrigado, reflitamos, saúde e paz e até o próximo encontro. A nossa professora Sandra Marim sempre nos dá alguma indicação importante para que possamos educar a nossa alma segundo os ensinamentos de Jesus. Vamos assisti-la. Queridos amigos, queridas amigas, sem dúvida, um dos maiores desafios no processo da educação da nossa alma é entender quando um querido nosso, uma querida nossa, um companheiro, uma companheira de jornada ou de ideal, toma outra direção oposta à nossa. É difícil para nós quando, sem mais nem menos, alguém que partilhava conosco projetos, ideais, passa a ter um comportamento diferente, tomado por outras demandas e começa a se distanciar da gente. Na ânsia de resgatar o velho companheirismo, buscamos muitas vezes, sem sucesso, os mesmos sinais de concordância e afinidade. Quando isto acontece, ficamos muito chateados e, dependendo do nível da sintonia que tínhamos, sofremos enormemente a inevitável separação. Não compreendemos e não sabemos como lidar com esta situação. André Luiz nos fala no livro Estude e Viva, de Chico Xavier, ele trata deste tema e escreve o seguinte: nesses dias em que o rosto dos entes amados se revela diferente, é natural que apreensões e perguntas imanifestas nos povoem o espírito. Abstenhamo-nos, porém, tanto de feri-los através do comentário desairoso, quanto de interpretar-lhes as diretrizes inesperadas à conta de ingratidão. É provável que as leis divinas estejam a chamá-los para a desincumbência de compromissos que transitoriamente não se afinam com os nossos. Ou seja, pessoal, por mais que fiquemos
indignados, devemos ter consciência de que nós não conhecemos a essência da providência divina. Somos seres individuais, cada qual com a sua bagagem trazida de vidas passadas. Por esta razão, cada um de nós arca com compromissos próprios que vão exigir o afastamento temporário de pessoas e de experiências com as quais nos afinizamos, mas que por um motivo maior ficarão adiados. Não temos alcance para compreender a extensão da providência divina. Assim, melhor é agir como recomenda o mentor, calar-nos antes de ferir a pessoa querida e, sobretudo, procurar não julgar a sua opção, pois, como alerta-nos o mentor, o passado é um juiz infalível, convocando-nos à retificação das tarefas que deixamos imperfeitamente cumpridas para trás no campo de outras existências. Desta maneira, se considerarmos realmente a pessoa compelida a buscar outros rumos diferentes dos nossos, não devemos maldizê-la ou desejar que se frustre na sua nova empreitada. Ao contrário, devemos nos esforçar para transmitir tranquilidade a ela, fazendo-a confiar em nós a despeito do tempo e da distância. Também devemos desejar que ela tenha sucesso nos seus novos encargos. Eu sei, isso não é simples, porque o nosso primeiro impulso é tomara que se arrependa, que não dê nada certo. Aí ela vai valorizar a nossa amizade, etc. No entanto, se o nosso propósito, como eu falei no começo, é nos melhorar espiritualmente, devemos desejar ao outro o que gostaríamos que o outro nos desejasse, se estivéssemos no seu lugar. Todos nós, de certa forma, já passamos por esta experiência, de ver os nossos amigos de ideal se distanciarem, atraídos por outros interesses. É só a gente lembrar de quando éramos adolescentes e tínhamos aquele amigo, aquela amiga do peito. Fazíamos tudo juntos, estudávamos, passeávamos e participavam até, muitas vezes, da intimidade familiar de um e de outro. De repente, na mudança do ciclo da educação, quando cada qual foi para uma universidade, por exemplo, diversificou-se o foco de cada um e o distanciamento foi inevitável. Em alguns casos, a amizade algumas vezes resistiu ao tempo, mas não com aquele grau de comprometimento de antes, pois cada um assumiu novos compromissos no amadurecimento das experiências pessoais. E, finalmente, recorrendo ao nobre mentor, ele nos diz: à vista disso, pois, toda vez que corações queridos não mais nos comunguem sintonia e convivência, se alguma sugestão menos feliz nos visita a cabeça, entremos de imediato em oração no íntimo da alma, rogando ao Senhor nos ilumine o entendimento, a fim de que não falhemos com eles, no auxílio da fraternidade e no apoio de bênção. Até o próximo programa. E o Papo Jovem comparece com a nossa Marília Chaves. Vamos assisti-la. Oi, pessoal! Hoje vou contar a vocês mais um caso que ocorreu com Chico Xavier, que você poderá encontrar no livro Rindo e Refletindo com Chico Xavier. Começa assim. Uma vez, determinada senhora procurou Chico, dizendo assim: venho pedir seu conselho. Pretendo deixar meu marido. Por que, minha filha? Ah, cansei de suas impertinências. Jesus recomenda que perdoemos.
tenho perdoado muito. Jesus recomenda que seja 70 vezes 7. Fiz as contas. Mais de 500 vezes? Ah, é perdão demais. Emmanuel lhe manda um recado. Diz que devemos perdoar 70 vezes 7 a cada tipo de ofensa. A mulher indignada falou: assim fica difícil. Vai ser um perdoar sem fim. Sim, minha filha, exatamente o que Jesus espera de nós, que perdoemos sempre. Complicado, não é mesmo, pessoal? Perdoar infinitamente é dose demais, né? Afinal, ninguém é de ferro, não é verdade? Mas vocês, como eu, aprenderam com a doutrina espírita que não se trata de favor que fazemos ao ofensor, mas o mínimo para a nossa própria estabilidade espiritual. Muitas aflições que torturam a gente não vêm do mal que as pessoas fazem para nós, mas do mal que nós mesmos fazemos. Quando não relevamos, quando não deixamos para trás. O rancor, a mágoa, o ódio, o ressentimento só nos trazem desequilíbrios. Então, o perdão sempre será uma demonstração de inteligência. Há pessoas que são agressivas, que são neuróticas. Não levam desaforo para casa. Eu tenho certeza que você conhece alguém assim. Vivem estressadas, tensas, inquietas. E acabam provocando distúrbios circulatórios, que evoluem para hipertensão arterial. E que muitas vezes complicam mais ainda o sistema circulatório e acabam em um infarto fulminante. Com essa lição, aprendemos um dos mecanismos da vida, que perdoar é um ato de inteligência. É o mínimo para que a gente possa viver de uma forma saudável, feliz, aproveitando o tempo de vida que o Senhor nos concede para as abençoadas experiências na carne. Vamos tentar perdoar um pouquinho mais? Abraços, até o próximo Papo Jovem. E agora, chegamos ao final do nosso Portal de Luz de hoje. Foi um prazer estar na companhia de todos vocês. Um grande abraço e até a próxima semana.